Assim diz a palavra do Senhor. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Queridos, vamos repetir o versículo 21 todos. No 3, 1, 2, 3. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Você pode dizer amém por isso? Queridos, quando lemos o segundo livro dos reis de Israel, nós nos deparamos com uma narrativa bíblica que foi escrita ali em meados do ano 560, no ano 550 a.C. O autor é desconhecido, mas este autor, ele se preocupa em tratar da história do declínio de Israel e de Judá a partir do ano 852 a.C. Quando lemos o segundo livro dos reis de Israel, percebemos que este livro vai narrar as duas grandes calamidades nacionais que conduziram à queda dos reinos de Israel e de Judá. Todos nós sabemos que os reinos, eles foram divididos: reino sul, Judá, capital Jerusalém; reino norte, Israel, capital Samaria. A primeira destruição descrita pelo autor do segundo livro dos reis é a destruição da capital de Israel, Samaria, e a deportação de Israel para a Síria em 722 a.C. Todos nós sabemos que o cativeiro de Israel foi conduzido pelos assírios, como também esse segundo livro dos reis vai tratar da destruição de Jerusalém e a deportação de Judá para a Babilônia em 586 a.C. Ou seja, Israel foi levado cativo pelos assírios e Jerusalém foi levado cativa para a Babilônia, pelos babilônios. O segundo livro dos reis é interessante porque ele vai abarcar cerca de 130 anos da história de Judá, que teve 345. Então você percebe que ele vai esmiuçar alguns pontos interessantes sobre monarquia, declínio, apostasia e entre outros pontos que esse texto ele narra, esse livro narra. O propósito da escrita, queridos, do segundo livro dos reis é fazer com que os seus ouvintes, ou seus leitores, os hebreus, eles viessem a entender que era importante não viverem em oscilação espiritual, para que eles não viessem repetir os pecados dos seus pais ou os pecados dos seus antepassados. Quando meditamos sobre este livro, e mais precisamente no capítulo 2, nós percebemos que o capítulo 2 do segundo livro dos reis de Israel vai tratar de uma das passagens bíblicas mais conhecidas da igreja. Todos nós já ouvimos alguém falar sobre o momento em que Elias, o leão dos profetas, ele foi elevado e transladado aos céus. Mas eu quero aqui me ater, a partir do versículo 19, para trazer algumas lições sobre o exercício do ministério de um sucessor. Repita comigo no 3, se você puder. 1, 2, 3. O exercício do ministério de um sucessor. Quando falamos do capítulo 2 do Reis, falamos sobre um período de sucessão. Aqui existem dois personagens muito conhecidos na Bíblia: Elias e Eliseu. Todos nós sabemos que no capítulo 2 ele vai tratar sobre o fim do exercício do ministério de Elias e o início do profeta, o exercício do ministério do profeta Eliseu. Ou seja, o ministério termina e outro ministério começa. Mas é interessante, queridos, meditarmos no capítulo 2 em alguns pontos, porque para nós sermos um sucessor bem sucedido, nós temos que entender que o momento chega sem a gente precisar forçar. E eu meditando nesse texto, me veio algumas reflexões sobre a necessidade
das pessoas da atualidade quererem de forma rápida alcançar cargos e posições, sem antes passarem pelo processo do preparo junto ao profeta. Se nós não aprendermos a necessidade de estarmos junto de Elias, para aprender a vivermos de forma madura na presença de Deus e perante os homens, nós não teremos capacidade de exercermos o nosso ministério como sucessor, de sermos aprovados por Deus e pelas pessoas naquilo que estamos fazendo, porque tudo precisa de preparo. Se não haver preparo, não há produtividade. Toda produtividade ela depende de um preparo, de uma preparação, um processo de preparo. Então quem é Eliseu? Eliseu é alguém que aprende junto de alguém que tem comunhão e intimidade com o dono da chamada. Elias tem comunhão com Deus e orienta Eliseu a seguir os seus trilhos. Mas o interessante dessas escritas aqui que se remetem a Eliseu e a Elias é o seguinte: não adianta Elias falar se Eliseu não quiser obedecer. O problema da minha geração que aplico, porque estou lendo, é que a gente ouve muito Elias instruir, mas pouco queremos ouvir e praticar aquilo que Elias fala. A necessidade de nós na atualidade é praticarmos aquilo que estamos ouvindo para termos um ministério bem sucedido. Olhe para alguém, se você quiser e puder, diga para ele: ouça o profeta para você produzir. O capítulo 2 é interessante porque Eliseu já sabia que Elias seria levado ao céu. Mas o capítulo 2 de 2 Reis vai me trazer algumas lições. Primeira lição: ele não sai de perto de Elias. A Bíblia diz que Elias diz o seguinte para Eliseu: Eliseu, eu vou para Gilgal. Eliseu diz: eu vou contigo. Depois de Gilgal, Elias diz para Eliseu: eu irei para Betel, mas eu irei contigo. Depois de Betel, Elias diz para Eliseu: eu irei agora para Jericó. Eliseu diz: eu também irei contigo. Primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: para conseguirmos coisas grandes da parte de Deus, nós não podemos se apartar da presença de quem tem unção e intimidade. Se você perde a oportunidade de estar perto de Elias, você não vai conseguir entender aquilo que Deus vai fazer com você depois que Elias passar. A nossa geração tem que valorizar a presença de Elias, porque se eu desprezo a presença de Elias, como eu posso dar continuidade ao legado de Elias, ao ministério de Elias? Então o que é que eu percebo? Se nós não valorizarmos a companhia do profeta, se nós não valorizarmos a orientação de Elias, se nós não valorizarmos a essência de Elias, eu não serei produtivo no meu ministério. Todos querem a sucessão, mas poucos querem o processo da sucessão. Eu estava sentado aqui, pastor Eduardo, me veio uma frase. Eu gosto de anotar quando Deus me fala, para a gente não perder a oportunidade de depois se lembrar. E Deus me disse o seguinte: cidade, a maioria quer o trono do antecedente, mas não quer o processo do depois. O que é que nós vemos hoje no século XXI? Existe uma inversão muito grande de valores do ministério. As pessoas hoje se aproximam de você não pela essência que você carrega, mas pela capa que você tem. Quando eu me aproximo do pastor Eduardo pela capa que ele tem, não pela essência que ele carrega, eu sou hipócrita com ele e comigo mesmo. Eliseu me ensina a lição: se eu quiser ser um sucessor bem sucedido, eu não posso estar perto de Elias por causa da capa que ele carrega, mas eu tenho que estar perto de Elias porque ele carrega a presença. Nossa geração está muito complicada hoje, porque é gente se aproximando de todo tipo de pessoa para conseguir a capa dele. E hoje está muito difícil a gente conseguir a Bíblia no ministério. É melhor você muitas vezes andar só, para não ter frustração com alguém, porque a maioria se aproxima de você por causa da capa. Mas Deus nos dá uma palavra nesta noite. Se nós quisermos ser bem sucedidos no depois, precisamos valorizar o hoje com alguém. Então diz para alguém: valorize a presença de Elias, porque ele tem unção e a presença que você precisa.
Porque é o seguinte: se eu não valorizo a história da minha geração que passou, meus pastores, o que será da minha geração atual e a depois? A geração do depois, eu olho para ela preocupado, porque vivemos em um tempo das movimentações de massa, mas uma desnutrição espiritual da massa, do povo. O povo está inchado, mas está desnutrido. Se eu não me preocupar com a minha nutrição espiritual hoje, a minha história do amanhã será fracassada. Então, se eu não entendo a necessidade de estar perto de Elias pela presença e essência que ele carrega, mas pela capa, logo o meu ministério do depois será um ministério artificializado, um ministério fraco, desnutrido, frio, raquítico, sem produtividade, sem ramificações, de extensões maiores. Porque o que Deus tem para a gente é coisa grande. Mas antes de a gente viver no grande, a gente fala, quem tem que valorizar o pequeno, para entendermos que o pequeno molda a gente para viver as coisas grandes. Então a gente tem que parar dessa busca desenfreada pela capa de Elias. Para mim, era lá, suia, realmente. Nós temos liberdade de pregar desse jeito, eu vou aplicar assim a mensagem. A capa de Elias hoje é visada demais. É uma visibilidade tão grande. O povo olha para a capa do profeta, é a capa do profeta, é a capa do profeta. Agora vai passar as provações do profeta, vai passar o processo do profeta. Todo mundo quer te ver pregar, todo mundo quer te ver servir, todo mundo quer te ver produzir. Agora vai para perto do profeta, quando ele está no quarto escuro lá, muriando, pedindo a Deus uma mensagem, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus um escape, pedindo a Deus saúde. Ninguém quer passar com o profeta o processo que ele passa. Todo mundo se aproxima do profeta, em sua maioria pela capa que ele. Porque a gente vive o tempo das hipocrisias espirituais. Permita, pastor Eduardo, viu? Vivemos o tempo das hipocrisias espirituais, irmãos. É uma falsidade terrível. É muita falsidade. Mas aonde existe falsidade, aonde existe falsidade, não existe espaço para a verdade se manifestar. Logo, onde existe a operação e o domínio da falsidade, Deus se afasta. Então tem muitas pessoas que estão vivendo dias difíceis, porque ele vive uma hipocrisia espiritual com ele mesmo, com quem está do lado, porque ele não está ali por causa de Deus, mas sim pela capa. E Deus está dizendo para nós hoje, se nós não mudarmos o nosso posicionamento hoje, e buscarmos a presença em sua essência, Deus vai se afastar de nós, para aprendermos a voltar para os pés. Mas hoje é doutrinia, salva de me cala. Mas essa noite aqui não é culto para hipócrita, não é culto para falso, para interessante da capa de profeta. Hoje eu estou jogando profeta aqui, é culto para quem veio dizer: Deus, eu vim aqui entregar meu glória, eu vim aqui entregar meu culto, eu vim aqui sacrificar aqui, porque tu és bom, tu és pai, tu és digno, porque tu és soberano e rei. Pergunta para alguém o que você veio fazer aqui hoje no GD Profeta. O que você veio fazer aqui hoje? Eu convido a você a se desligar agora de quem está perto de você e glorificar a Deus. Por alguns segundos agora, a Deus. Você está aqui preocupado, com a cabeça cheia para resolver coisas amanhã. Mas esqueça, deixe isso para lá, aproveita agora e diga: tu és o Deus de Elias, mas também tu és o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Quem tem glória a Deus aqui? Aleluia. Recebe renovo de Deus esta noite. Recebe a alegria de Deus esta noite. Deus está te orientando, está te renovando para tu ter um ministério produtivo. Porque o dia de coisas grandes, Deus tem contigo extensões maiores. Eu estou sentindo a palavra profética aqui, vou liberar. O que Deus tem contigo é extensões maiores. Extensões maiores, extensões maiores. É da mal e céu, agora da estou sentindo Deus aqui nesta Quando eles esperam, eles estão em Jericó. Aí Elias atravessa
o Jordão, pega a capa, atravessa o Jordão. Versículo 6, versículo 7, versículo 8, Elias com a capa, dobra e feriu as águas, e passaram longos em seco. Versículo 9, Elias pergunta o que Eliseu quer. Aqui interessante, porque Eliseu diz para Elias o seguinte: me dá a porção dobrada do Espírito que está em ti. Que haja sobre mim esta porção. No versículo 10 ele disse: rapaz, é o seguinte, me pediste uma coisa muito dura, mas se você estiver comigo, no momento em que eu for levado ou tomado, dependendo da tradução, você recebe. Versículo 11, sucedeu o quê? Indo eles andando e falando, andando e o que Eliseu estava conversando com ele nesse momento? A Bíblia não diz, não é verdade? Mas se eu estivesse perto de Elias nesse momento, eu ia dizer: o que é que eu faço depois que o senhor subir? Porque eu sou um homem respeitado. O que é que eu faço? Eu posso conjecturar, a teologia me permite, que Eliseu deve ter pedido alguns conselhos a Elias. A Bíblia não diz, mas eles estavam andando e falando. Diz para alguém, pede conselho a Elias. Eles andavam e falavam. Aí depois que eles andavam e falavam, a Bíblia diz: tem um carro de fogo com cavalos de... Os separou um. Elias subiu ao céu num... Não foi o carro de fogo que levou Elias. Elias subiu ao céu num... Se fosse a geração de hoje, graças a Deus que ele foi embora. Chegou a minha... Não tem ninguém para mandar agora, eu mandar dispensar água na mão, dispensar água nos pés. Eu agora não vou ser mais moço, mas eu agora vou ser Senhor. A geração de hoje é assim. Torce para Elias ir embora. Ah, se resguardar só do profeta. Mas eu aprendo que o sucessor, Eliseu, quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Quando Elias é tomado, ele diz: meu pai. Ele repete 2 vezes: meu pai. Carro, dirija eles seus cavaleiros, e nunca mais o vi. E tomando das suas vestes, fez o quê? Arrastou em 2 partes. Sabe o que é isso? Eliseu não estava perto de Elias por causa. Eliseu estava perto de Elias porque gostava de Elias. Ele tinha preço por Elias, respeito por Elias, reverência pelo que Deus deu a Elias. Mas quem é Elias? O supercrente? Não. Foi um profeta que disse para Deus: tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais, não dá mais. Chega. Mas também quem é Elias? É um profeta que orou e o fogo desceu no céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava no remo, e todos disseram: só o Senhor é bom. Quem é Elias que Eliseu respeita? Quem é Elias que Eliseu reverencia? Quem é Elias que Eliseu estima, considera? Um profeta que passou pelas calamidades da humanidade.
ele sentiu o peso da sua fragilidade humana, mas mesmo assim continuou sendo referência de Eliseu, continuou sendo referência para Eliseu. A fraqueza de Elias nos ensina que nós não somos melhores do que ninguém. Diz para alguém assim: as tuas fraquezas estão ensinando alguém a ser mais crente. A amizade é importante no ministério. Olha, a amizade é importante no ministério. Porque se no ministério, no grupo ministério não houver a amizade, a comunhão, a koinonia do grego, compatibilidade de propósito, comunhão, se não houver isso, em sua essência primária, nada produz. Não há expansão. O que será do ministério profético do amanhã, se os Eliseus de hoje não aprender que a amizade está acima do interesse? Olha, Deus é muito grande, Deus é extraordinário. Porque todos nós temos deficiências, defeitos grandes. Mas Deus, quando olha para a gente, Ele vê as nossas fragilidades, mas Ele olha o coração da gente e diz: ali dá para investir. Ali dá para investir. Porque Deus só vai liberar grandes coisas na vida de quem tem um coração preparado. Então, às vezes, tem horas que a gente se pega pensando da seguinte maneira: está demorando muito. A consagração não chegou ainda. Deus me fez promessas que eu ia pregar em eventos, mas até agora não saio da minha igreja. Deus me disse que eu ia cantar em eventos, Sérgio Paulo, mas eu não saio da minha igreja. Sabe o que Deus está fazendo contigo, Eliseu? Eu estou preparando o teu coração para tu não se perder com a unção que vai ser liberada sobre ti depois. Então Deus prepara o coração, porque Deus vê o coração da gente. Aí o que Eliseu pede? Diga comigo: porção dobrada. Porção dobrada. O interessante da Bíblia, meus pastores, irmãos obreiros, irmãos, Eliseu não pede porção dobrada para ser superior a Elias. Aprenda isso. Com a orientação que Deus está dando a gente hoje. Eliseu não pede porção dobrada para ser maior do que Elias. Eliseu pediu porção dobrada no sentido de: eu preciso de uma carga espiritual para conseguir dar continuidade, para suportar, para carregar a carga da sucessão. Qual é o grande problema? Olha, eu estava pensando nisso ontem. Eu gosto de mastigar um pouquinho para a gente ver a aplicação para a atualidade. Já viu aquela pessoa que não era nada na igreja e você coloca ela sem preparo de coração na frente de um departamento? A primeira coisa que ela vai fazer no começo é fazer tudo o que você quer para ela se estabelecer. Segundo passo, ela vai tentar se estabelecer com um grupo que ele coordena. Terceiro passo, depois que ele se firmar e engrossar a compatibilidade, relacionamento, a comunhão com o povo, ele não obedece mais a Deus. Por quê? Porque ele diz: eu tenho cargos, eu tenho responsabilidade. Ele é profeta, mas eu estou aqui dirigindo isso. Eu carrego a igreja nas costas.
céu vai retirar de você. Deus está passando em revista os nossos corações hoje. E está vendo se tem raiz de interesse ou se tem necessidade da presença. Quem para Deus que Ele nos glorifique. Aí a primeira coisa que ele diz, ele dirige o departamento de evangelização. Aí o pastor diz assim: olha, na quarta-feira nós iremos fazer um culto ao ar livre na casa da irmã Giovana. De começo ela atende, depois quando o pastor falar com ele, ele vai dizer: não posso, porque eu marquei o culto na casa de Josué. Por que acontece muito movimento contrário? Porque muitos estão nas posições com o coração despreparado. Aí por que Deus dá a Eliseu? Porque Deus permite Eliseu suceder. Aí alguém diz: Eliseu, pastor Eduardo? Eliseu, arador de terra, criador de boi. Cheio disso quando foi chamar Eliseu trabalhando terra. Que tem cultura, rapaz? Não tem pedigree. Família do ministério, quem é? Te conheço. Mas quando Deus quer, Deus inquieta o profeta maior para visitar alguém ali na terra. Por quê? Porque Deus não viu a terra de Eliseu Ara. Deus não viu a simplicidade que ele vivia, mas Deus viu o coração que estava preparado. Vou dizer uma coisa para você. Deus está vendo o teu coração durante esses dias. O coração de alguns aqui, Deus está vendo humildade e quebrantamento. Porque mesmo você tendo as suas falhas e defeitos, você diz para Deus: eu amo estar na tua casa. Deus vê quando a gente se esforça para vir para cá, cansado, doente, preocupado, temente, sanguinário. Mas quando a gente entra pelas portas da casa de Deus, você generaliza e graças a Deus que eu estou no lugar de refúgio. Deus vê o coração da gente, só que Deus também vê o coração presunçoso, ignorante, interesseiro, egoísta, egocêntrico. O coração do eu vou matar fulano, eu vou sufocar o ministério dele, eu vou sufocar o ministério dela. Enquanto eu viver aqui, quando eu estiver aqui, ele não sai do canto, ela não sai do canto. Deus, ele veio ou não veio, não? Mas os olhares de Deus estão direcionados hoje aqui no Janeiro Profético. Sabe para quem? Para o Eliseu, que ninguém conhece, mas que está com o coração preparado, te prepara para grandes responsabilidades que o céu vai conceder, te prepara para grandes oportunidades que Deus vai te promover. Aproveita cada uma delas como se fosse a única da tua vida, a última da tua vida, porque o que Deus tem para fazer contigo depende justamente disso que você carrega: humildade, simplicidade, reverência, respeito, reconhecimento e quebrantamento de coração. Estou sentindo Deus aqui, liberdade de Deus para pregar isso. Caralho, solidão. Vem uma frase aqui, eu vou dizer: Deus investe. Deus investe. Deus investe. Deus investe. Obreiros, Deus investe. Irmãos, Deus investe. E por que você está querendo voltar para trás? Eu investi em ti tanto. Cante. Deus está me dizendo aqui que ama quando tu louva, engrandece. Ela se que me deu a recia. Canta para mim, minha
Jet. Porque Deus investiu em você. Não vai ter uma proposta de um profeta de Samaria. Ele, o profeta Elias. Não vai ter uma proposta de um profeta, o profeta Elias. Porque quem jogou a capa nas tuas costas quando estava arando terra foi Elias. Quer que eu vou aprender mais um pouco aqui? Valoriza quem te viu aonde ninguém te viu. Valoriza quem foi aonde ninguém foi. Porque se tu despreza o Elias que te viu e que foi, por causa de proposta de fora, quando tu quiser voltar, o Elias vai lançar a capa sobre outro e tu vai perder a oportunidade. Aí o que é que Elias faz? Diz comigo, lançou a capa. Sabe que a Bíblia é interessante? Eu gosto de pregar para gente. Porque na maior crise de Elias, Deus chega, sai da caverna! Tem muito caminho! Aí depois ele diz, rapaz, se levanta, come, muito comprido é teu caminho, tu vai ungir o rei, e tu vai ungir Eliseu, filho de Safate, e Abel, meu lá em teu lado. Olha o que Deus diz. Levanta, come, comprido é caminho que tu vai andar, tu vai ungir rei, e tu ainda vai ungir Eliseu, filho de Safate, e Abel, meu lá no teu. Vou liberar a palavra. Eu já sou o teu nome, tu bem sabe. Vou liberar mais uma vez. Eu já sou o teu nome e tu nem imagina que alguém está pensando em ti. Ela comida e ensina. Vou liberar a palavra. Este ano é ano de crescimento espiritual para você. Haverá uma alavanca de Deus da tua chamada, que tu vais perceber à medida que tu
Deus. Vai ter horas que tu vai se pegar pensando no que fazer, no que resolver, e ali Deus vai abrir uma janela de uma direção. Deus vai abrir janelas de direções no teu entendimento para tu fazer aquilo que Ele quer que você faça, porque é em você e através de você que isto tem que ser feito, e Deus vai te iluminar para isso. Segurando você pela mão desta noite e dizendo: eu vou agora te direcionar para cumprir. Até hoje andaste como tu querias, mas Deus está dizendo para ti: no teu ministério, na tua vida, eu hoje te tomo pela mão e vou te direcionar por caminhos que eu quero que você ande. Que grandioso! Elias é tomado, Eliseu fica com a capa. O último sinal que Elias realiza foi abrir o Jordão. Diga comigo: abrir o Jordão. Mas qual é o primeiro sinal que Eliseu realiza? Diga comigo: abrir o Jordão. Só que o último sinal que Elias faz, ele faz acompanhado. Mas o primeiro sinal que Eliseu faz, ele faz só. E o interessante é que Eliseu diz o seguinte: aonde está o Deus de Elias? Na hora que Eliseu diz isto, a Bíblia diz que as águas se partiram. Olha o que Deus estava dizendo para Elias: Elias, eu continuo aqui. Eliseu estava com a capa de e o que é que ele usa para ferir as águas de Jordão? A capa de Eliseu estava só. Ele pergunta: onde está? Aí Deus não fala, porque tem horas que Deus não vai falar, Deus vai fazer. Então não espere Deus falar quando Ele vai fazer. Ele não fala, mas Ele não fala, mas Ele. Quando Eliseu feriu as águas com a capa, a Bíblia diz que as águas. E por que tu está preocupado? Porque tem gente dizendo assim: eu estou só. Mas tu não pediu porção dobrada? Mas eu estou só. Eu passei a vida toda no pé de Elias. Agora Elias foi, eu estou só, não tem ninguém. Aí Deus está dizendo para ti: atravessa o Jordão e vai fazer o que eu mandei. Estou só, atravessa o Jordão e faz o que eu mandei. A tua vida de sinais vai começar a partir de hoje. Porque Deus está dizendo para você: a calma que tu carrega, a unção que eu lhe dei, é para tu continuar o que Elias começou. Diz para alguém: tu vais continuar o que Elias começou. Agora é interessante, todo sucessor ele vai passar momentos de pressões, sim ou não? A gente vai ser pressionado ou não vai ser? Quando viram que Eliseu atravessou o Jordão com a capa dele, disseram: meu Deus, o espírito de Elias habita em Eliseu. Outras traduções dizem: o espírito de Deus que habitava em Elias habita em Eliseu. Olha o que Deus vai fazer. Quem
está de fora vai testificar, é Deus. Não, você não está entendendo. Quem está de fora vai identificar, é Deus. Por isso que ninguém vai poder tocar assim e dizer, foi eu. Foi eu. Foi eu. Deus não vai abrir margem para isso. O que Deus está fazendo com Eliseu é, quem testifica e diz, é Deus, é quem está no Jordão do outro lado. Olha, escuta. Diga comigo, Eliseu passa. Quando Eliseu atravessa, vieram, e agora? Deixa a gente buscar Elias, procurar. A Bíblia diz, 3 dias, procuraram nos montes e nos vales, e não acharam. Versículo 19. Os homens da cidade chegaram para perto de Eliseu e disseram assim, olhe, a cidade é boa, porém, as águas são, e a terra é. Vamos dizer mais forte, já vou encerrar a ministração para não enfadar os irmãos. Diga comigo, as águas são mais, e a terra é águas mais, e terra estéril. Jericó, geograficamente falando, ela era bem localizada. Porém, neste contexto, no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, Jericó, essa fonte que estava em Jericó, era uma fonte de águas salobras. Segundo comentaristas, mulheres na época estavam abortando e estavam dizendo que os abortos eram provenientes da ingestão da água da fonte de Jericó. Então Eliseu chega. Quando ele chega, ele se depara com uma água má, com uma terra estéril, mas a cidade é boa. Medita comigo, repita comigo no 3. A cidade é boa, a água é má, e a terra é estéril. Já viu aquele ambiente que o povo é bom? O ambiente é bom de se morar, de se conviver, de viver. Porém, na medida dos dias, você percebe que a água e a terra, a água má, tem gente morrendo por causa da água. Tem gente morrendo por causa, aonde tem morte tem luto. Se tem luto por causa de morte, consequentemente falta produtividade. Então o que é que Eliseu enfrenta? Um ambiente bom de viver, de conviver, mas com um problema para resolver. Que problema é esse? O problema é da fonte. O problema é da fonte. Eita, Jesus. Pense comigo. Não perca essa atenção agora. O problema é da fonte. Aí o que Eliseu faz? Olha, me traga uma salva nova. Salva no original hebraico pode ser caracterizado como vaso novo. Em algumas traduções alguém lê o vaso. Em outras diz prato novo. Eliseu pede vaso novo. Aí eu fiquei pensando, vaso novo. O que é que tem a ver? O que é que tem que haver? Tem a ver uma fonte de água má, uma terra estéril, um vaso novo. Aí Deus me falou uma aplicação para esse texto. Eliseu está dizendo, o velho que habitou até hoje aqui vai ter que sair para o novo de Deus se estabelecer. Até Eliseu chegar, pense comigo, até Eliseu chegar, a água era má e a terra é estéril. Mas o que é que Eliseu pede? Vaso, salva nova. Então o que Deus está dizendo para você nesse direito profético é profético. E só estou dizendo isso para você porque Deus está mandando dizer. O velho da maldade e da esterilidade acompanhou a tua habitação até hoje. Por quê? Porque quando tem Eliseu na terra, Jericó, quando Eliseu
mas eu vivi até hoje em Jericó, e eu contemplei morte, contemplei esterilidade. Faz anos que eu moro aqui em Jericó. Alguém pode dizer para Eliseu: o senhor vai pedir vaso novo? Para quê? Se faz anos que eu moro aqui e a condição da água é a mesma. Irmãos, a condição da água só permanece a mesma enquanto Jesus não chega. A condição da fonte só permanece a mesma enquanto Eliseu, ungido de Deus, não chega com uma palavra. A palavra é vaso novo, renovação. Escute. Essa vida velha, espiritual, que você carrega até hoje, que sentido está? Você precisa aprofundar-se em Deus. Porém, você está acostumado com o culto. Você está acostumado com o povo. Você está acostumado com a terra. Porque, pastor, a terra é boa, a habitação é boa. Mas não adianta eu estar na terra boa se a água não presta, se a terra não é fértil. E olha o que Deus está dizendo. Tu quer viver um janeiro, fevereiro e entre outros meses até dezembro, meses de provisão e de crescimento. Faça uma introspectiva. Como está a água da minha fonte? E como está a saúde da minha terra? Pergunta para alguém: como está a água da tua fonte? E como está a saúde da tua terra? Vou encerrar. O que é que Eliseu bota no vaso? E ele pede: diga comigo, sal. Sal. Eliseu pediu sal. O sal ele serve para temperar e para preservar. Dá sabor, dá gosto, preservação. E ele usa o sal para sarar. Sabe o que Deus está fazendo conosco nesta noite? Deus está visitando as águas, visitando as nossas terras improdutivas. Está dizendo assim: eu vou renovar, mas eu vou sarar. Eu vou renovar, mas eu vou visitar o problema no centro. Deus está te dizendo: eu vou encher, mas necessário é derramar sal aí. Tem gente que está sem gosto e sem tempero. Deus está dizendo para você: eu vou temperar a tua vida e vou te dar sabor. Para quê? Para preservar o que eu vou te dar. Te prepara, porque Deus está visitando o problema do foco. Pastor, não acredita, mas eu tenho que liberar esta palavra. Deus está vendo um problema no seu foco. Olha o que Eliseu faz. Ele pega o vaso novo. Diga comigo, vaso novo. Ele pega o sal que está no vaso, diga sal. E para onde Eliseu vai? Eliseu, a Bíblia diz que ele vai ao manancial das águas. E deitou sal neles. O que é que Eliseu está dizendo? Olhe, o manancial aqui, em outras traduções, é poço. Eliseu está visitando o poço central. Eu poderia ir para esse poço daqui. Eu poderia ir para aquela congregação e lá resolver. Eu poderia falar com fulano que mora no bairro X, outro que mora no bairro Y. Mas Eliseu está dizendo: não adianta você ir para o bairro Y, não adianta você ir para o bairro X, não adianta você ir para a congregação C, se o problema está em Jericó, na fonte central. Permita, tem gente que coloca a culpa em todo mundo, porque não cresce, porque não produz, porque não avança. Mas o problema está nele. Coloca sal no manancial. Olha, vamos lá. Vou liberar essa palavra biblicamente. Versículo 21 eu vou ler, se você entender e quiser adorar, adore. Então saiu Eliseu ao manancial das águas.
disse Eliseu, e disse que Eliseu, diga comigo, sucessor. Eliseu é profeta, sucessor de Elias, porção dobrada, profeta aprovado. Ele libera a palavra. E sabe qual é a palavra? Assim diz o Senhor: sararei estas águas, que não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Evangelho profético, vamos à Bíblia. Não haverá mais morte, nem esterilidade, e nem morte. Vou continuar biblicamente falando. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E eu vou liberar a palavra aqui hoje, porque eu sinto virtude de Deus para dizer: não vai ter mais morte, não vai ter mais improdutividade, não vai ter mais rebeldia, não vai ter mais confusão, não vai ter mais traição, não vai ter mais agressão, não vai ter mais síndrome. O que é que vai ter? Saúde da fonte, saúde da fonte, saúde da fonte. Quem recebe saúde da fonte, glorifica a Deus. Pastor Eduardo, eu posso colocar a igreja em pé? O anjo da igreja me permite, fiquemos em pé. Xeremi coube garaciaui, dorimiense omanagala. Primeiro convite que eu faço: aonde estão as pessoas que não são evangélicas aqui nesta noite? Você que não é crente, você está afastado da igreja, dê um sinal. Cadê você? O senhor não é crente, não é evangélico? Seja bem-vindo, Deus abençoe grandemente. Aonde tem mais uma pessoa? Tem mais alguém entre nós que não é crente? Montares. Eu não sou crente, estou visitando hoje a Deca Maragiba. Vim para o janeiro profético. Eu estou afastado da igreja. Montares, eu estou dentro da igreja, mas estou me sentindo afastado. E Montares, eu estou cantando no meu conjunto, mas eu estou me sentindo afastado. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão afastadas. Tem outras que estão afastadas porque deixaram a igreja. E tem outras que não são crentes e vieram visitar. Só tem nosso companheiro aqui. Tem mais alguém? Do lado direito tem mais alguém? Tem mais alguém do lado direito aqui? O senhor não é crente? Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém do lado direito? O senhor também não é crente? Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Levanta a mão. Eu estou subindo dele. Do lado esquerdo tem mais alguém? Além dele, do lado esquerdo tem mais alguém? Que não é crente? Está afastado da igreja. Tem mais alguém? Tem nosso companheiro aqui? E mais dois companheiros aqui. Eu vou fazer um convite diferente. Jesus, nesta noite, está convidando vocês para receber saúde na alma.
Salvador da sua vida. Esse outro senhor aqui, cadê o senhor? Deixa ele ver. Deixa eu ver ele. Olha para mim. O senhor deseja nessa noite aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se o senhor deseja, levante a mão para nós iremos orar por você. O senhor quer? O senhor quer? Se o senhor quiser, só levanta a mão. O senhor quer? O senhor quer ou não quer? Quem está perto dele aí? A senhora, meu irmão, pergunta ele se ele quer. A senhora que está perto dele. Eu não estou ouvindo. Não quero. Deus abençoe vocês. E não correrem esse risco. Quem não é batizado no Espírito Santo aqui? Quem não é batizado no Espírito Santo? Todos olhem para cá para a gente encerrar devido ao horário. Eu convido a todos que não são batizados no Espírito Santo a vir para cá na frente. Venham. Todos que não são batizados, venham para cá na frente. Venham. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem para cá. Pode vir. Tem mais gente que precisa vir. Você está na sua casa, não tenha vergonha de vir para cá. Venha. Irmão Carlos, eu quero falar de coisas estranhas. Eu quero ser cheio. Receber revestimento de poder para ser um sucessor aprovado. Venha. Você que não é batizado no Espírito Santo, venha. Venha, tem mais gente, irmão. Deus está me dizendo que tem mais gente aqui que precisa vir para frente. Cadê o nosso cantor? Cheguei, ele estava cantando. Cadê ele? O senhor estava cantando. Pronto. Os dois podem cantar, vocês dois. Pega o microfone também, meu amigo. E agora junto com a nossa vocalista ali. Quem não é batizado com o Espírito Santo, fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Vou precisar de obreiros.